Este é o quarto vídeo da série Ação Implicativa, Compreensiva e Gestaltificação, né? Este quarto vídeo é especificamente sobre gestaltificação, né? Então, tivemos o primeiro sobre a ação implicativa compreensiva, né? Tivemos o segundo sobre implicação e o terceiro sobre compreensão, né? E esse quarto agora especificamente sobre gestaltificação. Né? Vejam, em primeiro lugar, por que é que nós utilizamos o termo gestaltificação? Por que é que nós utilizamos o verbo? Né? Especificamente porque o processo da vivência gestáltica é eminentemente o processo da vivência da ação, né? É um processo eminentemente ativo, né? E daí ser muito mais pertinente nós utilizarmos o termo gestaltificação, em vez de simplesmente o termo gestalt. Né? Na verdade, a gente trata da metodologia gestaltificativa, né? Mas, ao mesmo tempo, nós poderíamos dizer a gente trata da epistemologia gestaltificativa. A gente trata da ontologia gestaltificativa, né? Em específico, a gente trata da fenomenologia gestaltificativa, né? Que se constitui como o método gestaltificativo, né? Quer dizer, então a gestaltificação é o que nós entendemos por gestalt normalmente, né? Que é entendido no seu processo ativo, como ação, né? E nos seus aspectos ontológicos, né? Nos seus aspectos ontológico, epistemológico, né? Metodológico, né? Eminentemente ontológicos, né? E eminentemente fenomenológico-existenciais, né? A palavra Gestalt, né, originalmente, né, ela busca dar conta da característica de que a vivência fenomenológica de nós outros, enquanto fenomenológica, é uma vivência eminentemente de criação de formas. É uma vivência eminentemente criativa, né? E o que significa eminentemente de criação de formas. A vivência fenomenológica da gente, que é a vivência da ação, né? É eminentemente criativa e é eminentemente formativa. Daí o sentido original da ideia de Gestalt, de gestaltificação, né? Designar o aspecto de que a vivência fenomenológico-existencial da gente, compreensiva, dialógica, né? Gestaltificativa, implicativa, é eminentemente formativa, né? É eminentemente criativa, cria eminentemente formas, né? E não só o termo gestaltificação, né, busca designar esse aspecto formativo, né, criativo, né, da vivência fenomenológica existencial, né, como ele busca descrever o como desse processo formativo, né? Na vivência ontológica, fenomenológica existencial, vivência do acontecer, né? Nós criamos formas, né? E formas que, num primeiro momento, são as formas fenomenológicas, né? Da vivência de formação de figura e fundo,
né, são as formas fenomenológicas compreensivas e implicativas da vivência do desdobramento da ação, que se constitui compreensivamente de um modo gestaltificativo, né? E a formatividade da vivência fenomenológica gestaltificativa, né, se traduz ao seu final pela própria formação das coisas, né? Coisas que são coisas psicológicas ou coisas efetivamente materiais, né? A materialidade do mundo, né? Da mesma forma que o mundo, vamos dizer assim, psicológico da gente, nós formamos gestaltificativamente. Ou seja, nós formamos na vivência da ação, a vivência da fenomenação, né? Que é especificamente a fenomenologia, né? Que é a vivência de possibilidades no modo fenomenológico existencial de nós sermos, a vivência de forças que implicativamente e compreensivamente se constituem como dominâncias e figuram na vivência do processo de formação de figura e fundo, né? Que necessariamente é vivência fenomenológica do processo de formação de figura e fundo, implicativa, compreensiva, intencional, né? E que, ao se concluir enquanto vivência fenomenológica, constitui as coisas, coisas psicológicas e coisas materiais, né? Então, gestaltificação é a criação, a formação de formas que se dão ao nível da vivência fenomenológica, né? E de formas que se dão ao nível do modo coisa de nós sermos, enquanto coisas psicológicas e coisas materiais, né? Então, esse é um primeiro sentido fundamental, né, na ideia de gestaltificação, né? A ideia de gestaltificação, enquanto atribuída, né, ao processo de vivência da ação, né, ao processo fenomenológico de vivência da ação, enquanto desdobramento compreensivo de possibilidades, né, designa essa característica do processo fenomenológico da ação, né, que é intrinsecamente, inerentemente, necessariamente um processo formativo, um processo criativo, que se dá tanto na constituição da consciência pré-reflexiva fenomenológica, quanto no sentido do processo de criação de coisas, né? Então, essa designação, né, original da ação como gestaltificativa, né, significa, né, um primeiro momento da ideia de gestaltificação. Mas a ideia de gestaltificação vai muito mais profundamente e muito mais amplamente, né? Porque a ideia de gestaltificação não diz só que a vivência fenomenológica da ação é formativa. Ela esmiuça o como desse processo formativo, da vivência em específico desse processo formativo, desse processo criativo, né? E, num determinado momento, né, principalmente a partir dos trabalhos de Wundt, né, com sua psicologia experimental, se desenvolveu uma concepção da consciência, né, como composta por elementos, né? Ou seja, a consciência se constituiria a partir de uma multiplicidade de elementos, né, que se associariam, né, e através da associação de vários elementos se constituiria o que a gente entende como consciência, né?
Brentano foi um grande e profícuo antagonista da psicologia experimental de Wundt, e em particular desta concepção da consciência, essa concepção associacionista da consciência, que era inerente à psicologia experimental do Wundt. Né? Dizia-se na época que o Wundt, vindo da química e da fisiologia, queria fazer um tipo de tabela periódica dos elementos da consciência, né? De um modo tal que, à medida que ele entendesse os elementos da consciência e como esses elementos se associariam, ele entenderia a consciência. Né? Não sei o quanto de jocoso existe nessa analogia. Né? Mas, na verdade, o Wundt entendia que a consciência era composta por elementos, que esses elementos se associariam e que, com isso, constituiriam a consciência. Né? Então, seria elemento, parte, se associando com parte, se associando com parte, se associando com parte, a partir das partes, né, se constituiria a consciência. Né? O Brentano vai ser o grande opositor dessa ideia elementarista da psicologia experimental de Wundt. Né? Isso em particular porque o Brentano parte da premissa gestaltificativa. Né? E ele vai desvendar uma característica muito peculiar, né, da vivência fenomenológica gestaltificativa, que é o dado de que a vivência fenomenológica, né, a constituição da consciência pré-reflexiva, né, que é eminentemente gestaltificativa, não se dá originalmente a partir de partes que se associam umas às outras e que depois de se associarem elas formam um conjunto, elas formam um todo. Né? A partir da ideia de Gestalt, né, o Brentano percebe e explicita que a consciência se constitui não a partir de elementos, né, mas a consciência já se oferece como uma totalidade. Né? A cada momento, cada ato de consciência, na verdade, é uma totalidade significativa que é composta de partes, né, mas que originalmente, inicialmente, aparece a totalidade. Essa totalidade que é a gestaltificação. Né? Totalidade essa que, enquanto totalidade, é composta de partes. Né? Mas primeiro se dá o sentido do todo, o sentido da totalidade significativa, a gestaltificação. Né? E depois se vão explicitando os sentidos das partes. Né? Quer dizer, de um modo tal que primeiro aparece um esboço, né, de uma totalidade enquanto ato de consciência. Né? E que progressivamente essa totalidade vai evidenciando as suas partes. Né? Quase como se nós tivéssemos um esboço original, né? Um esboço no sentido do desenho, né? E originalmente o que aparece é esse esboço. Né? E em seguida vai se preenchendo, né, os outros elementos do esboço até reconstituir a Gestalt original, a gestaltificação original. Né? Mas a grande questão é essa inversão. Né? Enquanto a perspectiva da psicologia experimental de Wundt, né, partia de uma perspectiva de que a consciência se constituía a partir de seus elementos, né, que era a associação dos elementos que ia determinar, né, a constituição da totalidade do ato de consciência, o Brentano não, inverte completamente. Né? O Brentano se impõe a essa perspectiva, se opõe a essa perspectiva elementarista, né? E coloca a perspectiva de que efetivamente o que aparece originariamente não são as partes. O que aparece originalmente são as totalidades significativas. Né? Então, por exemplo, se eu digo assim, aquarela,
né? Um exemplo que eu gosto de citar muito, porque todo mundo conhece, né? Aquarela, a música do Toquinho, né? Quando eu digo aquarela, né? Vocês não sabem de todos os versos da aquarela, mas vocês sabem de que eu estou tratando, né? Porque a gestalt que vocês vivenciaram quando eu evoquei aquarela envolve todo o esboço de aquarela, envolve a totalidade significativa de aquarela, né? Inclusive com começo, meio e fim, né? Porque essa totalidade significativa é uma gestaltificação, né, disso que nós entendemos como aquarela, né? Se eu cantar Carinhoso, por exemplo, imediatamente vocês identificam que Carinhoso não é aquarela, porque Carinhoso é uma gestaltificação e aquarela é outra gestaltificação. E quando vocês evocam Carinhoso, vocês evocam a totalidade significativa da letra de Carinhoso, né? Enquanto que aquarela é uma outra totalidade significativa, né? Então, a grande questão é que o processo de constituição da consciência pré-reflexiva, o processo de constituição da consciência fenomenológica, que é compreensiva, que é implicativa, né? Que se dá a partir da vivência de uma multiplicidade de possibilidades, né? É um processo no qual essas possibilidades implicativamente interagem, o que significa dizer competem e argumentam entre si, já que elas são possibilidades lógicas, né? E se constituem como dominâncias. Dominâncias que são totalidades significativas, né? E essas totalidades significativas, na verdade, não excluem, né, a multiplicidade pertinente de possibilidades. Na verdade, as possibilidades interagem entre si, competem e argumentam entre si, e todas elas subsistem na constituição da dominância. Dominância é essa que aparece no processo de formação de figura e fundo como uma figuração, né? Ou seja, como uma totalidade significativa que é composta de partes, né? Então, a ideia de gestaltificação, né, diz respeito ao aspecto eminentemente formativo, ao aspecto eminentemente criativo, né, da ação, da atualização, da vivência de possibilidades no modo fenomenológico existencial de nós sermos, né, pré-reflexivo, né, a vivência de possibilidade no modo pré-reflexivo de sermos, que se constitui como desdobramento da ação. O desdobramento de possibilidades é o desdobramento da ação, né? E essas possibilidades são forças, né? E em específico elas são forças porque elas podem vir a ser, né? E elas podem criar formas, sejam formas do processo de formação de figura e fundo, enquanto vivência fenomenológica e gestaltificativa, sejam as coisas do mundo, né? Sejam as coisas psicológicas, sejam as coisas materiais ou psicológicas, né? A vivência das possibilidades é uma vivência eminentemente criativa, né? Formativa, gestaltificativa, assim, né? E é esse o sentido específico da ideia de Gestalt. Formação, criação, né? Mas como eu dizia, né, a ideia de gestaltificação não designa apenas o caráter formativo, né, da vivência implicativa e compreensiva de possibilidades que se desdobram como a ação, né? A ideia de gestaltificação menciona também o como desse processo formativo, criativo da vivência fenomenológica da ação, né? E, em particular, a característica de que esse processo fenomenológico da ação
né, se dá pela constituição de totalidades significativas, vividas tais como são, totalidades gestaltificativas, né? Ou seja, totalidades significativas, totalidades de sentido, por isso lógicas, porque o sentido é o logos, por isso ontológicas, por isso fenomenológicas, no modo fenomenológico existencial de sermos do acontecer, né? A ideia, né, de Gestalt, né, enquanto esse esboço que aparece como totalidade significativa, né, já está presente em várias áreas e em vários conceitos diferentes, tanto na cultura como na filosofia, né, como na ciência, né? Então nós podemos dizer assim, implicação, não é? Possibilidade, ação, né? Perspectiva, né? No sentido do renascimento, né? Perspectiva no sentido do desenho, né? Enquanto perspectivação no sentido nietzschiano da palavra, né? Perspectiva, desenho, no sentido de esboço, da vivência de um esboço que o artista traça e que depois ele vai preenchendo, né? A ideia de interpretação, né? A ideia de Gestalt, né? Assim como a ideia de ação, são, na verdade, rigorosamente sinônimos, né? Então, possibilidade, ação, projeto, perspectiva, perspectivação, desenho, interpretação, no sentido compreensivo do termo, né? Ação, Gestalt, são rigorosamente sinônimos, né? Porque elas remetem à vivência fenomenológica das possibilidades que implicativa e compreensivamente, gestaltificativamente, constituem a vivência fenomenológica do desdobramento de possibilidades que se constitui compreensivamente como ação. A vivência de possibilidades é um jeto, como dizia o Heidegger, né? A vivência de possibilidades é um projeto, é um modo de sermos de projeto, de projetação, né? Porque as possibilidades são forças que se pressam, que se expressam. Em particular porque a vivência das possibilidades, ou seja, a possibilidade em si, enquanto vivência, né, é eminentemente intensidade, né? Enquanto intensidade, ela é intensificação, né? Ela é intencionalidade, com S, tensão, né? Porque ela é a vivência da possibilidade, do desdobramento das possibilidades, é tensão. Portanto, que ela é intencional, né? Enquanto tensão, enquanto força que se expressa. As possibilidades são expressivas, né? A ação é expressiva, né? Porque ela é um jeto, ela é projeto, ou seja, ela é uma força que se desdobra expressivamente, né? E que, enquanto desdobramento, é a constituição da ação, que se constitui como compreensão, né? Ação que é meramente compreensiva ou que é compreensiva e muscular, né? Ação que é eminentemente implicação e ação que é, enquanto implicação, compreensão, né? Mas implicação e compreensão, né, que já estão referidas nesse termo implicação, né, e compreensão,
como a vivência de multiplicidades de possibilidades que gestaltificativamente se organizam em totalidades significativas. Então, a vivência da multiplicidade de possibilidades tem na gestaltificação o modo da sua organização, né? A vivência da ação, a vivência fenomenológica do desdobramento de possibilidades, fenomenologia, fenomenação, né? Se dá como gestaltificação, né? Ou seja, a vivência do desdobramento de possibilidades, né? É vivência de uma multiplicidade de possibilidades que se organizam em plexos de possibilidades. Na vivência do plexo, as possibilidades se auto-organizam, né? De um modo tal que as possibilidades não se excluem. A possibilidade, no modo implicativo, fenomenológico existencial de sermos, as possibilidades competem e argumentam entre si. E nesse processo de competição e de argumentação entre si, elas apuram na constituição de dominâncias de possibilidades que figuram gestaltificativamente num processo de formação de figura e fundo e num processo de formação de coisas no seu limite, né? E essas dominâncias são eminentemente gestaltificativas, né? Porque são o todo que é diferente da soma das partes. Ou seja, é a totalidade significativa que se constitui a partir do desdobramento de multiplicidade de possibilidades que não se excluem entre si, mas que competem e argumentam e constituem totalidades significativas. Essas totalidades significativas se constituem compreensivamente, se constituem como compreensão, como consciência pré-reflexiva e se constituem como a ação, o desdobramento da ação, né? Nesse sentido, a compreensão é eminentemente implicativa e compreensiva. Perdão. Nesse sentido, a gestaltificação é eminentemente compreensiva e implicativa, né? Apenas na vivência das totalidades, apenas na vivência da totalidade de possibilidades, né, que constituem o plexo de possibilidades e que, por competição e argumentação, constituem a consciência pré-reflexiva enquanto dominância, né? Apenas nesse processo da implicação de constituição de dominâncias eminentemente compreensivas é que se dá o processo da gestaltificação. A gestaltificação é a ação, né? Ação enquanto vivência compreensiva e ação enquanto muscularidade, né? E enquanto ação, né, a vivência da implicação e da compreensão no modo fenomenológico existencial de sermos é eminentemente gestaltificação. Então, gestaltificação, ação, implicação, compreensão, na verdade, são formas de designar diferentes dimensões do processo fenomenológico existencial de sermos da ação, né? São formas de designar, né, o processo ontológico de desdobramento de possibilidades que se constitui como a ação, que é eminentemente implicação, que é eminentemente compreensão e que é, na sua organização enquanto vivência e enquanto criação, eminentemente gestaltificativa.